Flamengo, Flamengo eternally. Once you are Flamengo, Flamengo eternally. Flamengo always will I be. It's such a thrill to feel this boost in my soul. The king of Brazil. Sorry to go, just win, just win, just win. Once you are Flamengo, Flamengo eternally. Hear the ball, can't recall, rule it all. Break the Nação ligada aqui nos canais Premiere, está começando mais uma edição da Flá TV, o programa mais querido do Brasil. E na edição desta semana vocês vão conferir chuva de gols no futebol feminino. Também uma entrevista com o Júlio César Urigeller, falando sobre identificação com o Flamengo. A conclusão da pré-temporada do Flá Basquete. E também o lançamento do livro sobre a carreira do ídolo eterno Carlinhos Violino. Mais uma Flá TV aqui nos canais Premiere. Depois de um longo período de preparação, começou a temporada do Flá Basquete. O elenco rubro-negro está na Colômbia disputando a Liga Sul-Americana. E você confere agora como foi a conclusão dessa pré-temporada. Desde o início a gente já sabia que iríamos ter uma competição como a Liga Sul-Americana, logo no início da temporada, e sabia que a dificuldade da Liga Sul-Americana era muito grande. Mas pensando num elenco, hoje a gente tem um elenco que a gente consegue jogar qualquer competição. A gente vai estar se preparando agora, uma corrida contra o tempo, a gente vai estar se preparando para que a gente possa se apresentar numa condição condizente com a expectativa que a gente tem da equipe, que é disputar o título das competições. A gente teve nesse início um primeiro amistoso com a seleção de Camarões, que foi bastante produtivo. Depois a gente foi para o Peru, onde além do jogo contra o Bahia Blanca, que foram 2 jogos importantes pela característica da equipe do Bahia Blanca, a gente também teve um deslocamento de sair do Brasil e para o Peru, onde a gente vai ter que fazer isso também agora na Colômbia, onde a gente vai jogar em Quibdó, que é o interior da Colômbia. Então acho que essa vivência foi uma vivência importante para que a gente pudesse também acertar algumas coisas de logística da equipe, para que a gente pudesse estar numa melhor condição. Depois, voltando, a gente escolheu fazer 2 amistosos. Esses 2 amistosos com a equipe do Vitória foram muito bons, pela maneira como a gente jogou, pela maneira como a equipe do Vitória exigiu também da nossa equipe, e já dá uma oportunidade para que a equipe pudesse estar vivenciando uma maneira de jogar, Então ter uma oportunidade também de se entrosar e de apresentar um estilo de jogo que nós vamos procurar fazer durante a temporada e principalmente agora na Liga Sul-Americana. É um grupo duro, Sul-Americana, acho que desde que a gente tomou conhecimento do nosso grupo, a gente sabia que é um dos grupos mais difíceis da competição. Por quê? No primeiro jogo a gente joga contra o San Martín de Corrientes, que é a equipe melhor classificada da Argentina, foi o 3º colocado o ano passado e se reforçou para essa competição. E a gente acompanhando o que eles já vêm jogando nessa temporada, a gente vê que é uma equipe que tem um elenco forte e joga de uma maneira bastante intensa. É um adversário forte. O segundo adversário que nós vamos ter vai ser a equipe do Hebraica Maccabi, que foi o campeão uruguaio e que se reforçou também para essa competição. Então são jogadores que a característica do jogo uruguaio é uma característica de jogar muito físico, muito intenso, com jogadores experientes, como o caso do Garcia Morales, Nilson, que é um americano naturalizado, que jogou muitos anos na seleção uruguaia, Izaguirre, que é um jogador que também joga hoje na seleção, no interior. Então a gente tem o Rix, que é um jogador panamenho que tem uma experiência muito grande, então uma equipe muito experiência que joga com muita intensidade. E depois a equipe do Cimarrones da Colômbia, que é a equipe da casa, com certeza não vai fazer uma equipe qualquer para poder ser sede da competição. Então a gente sabe que vai ser uma equipe dura, uma equipe que vai exigir bastante da gente, mas a gente tem uma expectativa de poder jogar de igual para igual com essas equipes, de poder vencer e voltar de lá com uma das vagas para a próxima fase. Campeão dentro de campo como jogador
e fora das quatro linhas como treinador. Estamos falando de Carlinhos Violino, ídolo eterno da nação rubro-negra, que foi imortalizado mais uma vez, agora com uma biografia que você acompanha como foi o lançamento. Quando o Renato me convidou para fazer o livro do Carlinhos, para mim foi uma honra enorme e eu não podia dizer não, né? Então, eu que sempre acompanhei a carreira dele como treinador, conhecendo a história dele como jogador, eu achei sensacional a gente passar adiante isso para as futuras gerações conhecerem a história dele como jogador, que foi tão grandiosa como a história dele como treinador. Carlinhos foi um dos maiores jogadores da história do Flamengo. Eu tive o privilégio de ver, acompanhar o final da carreira dele nos anos 60. Foi um dos grandes ídolos da minha infância, das minhas primeiras experiências como torcedor do Flamengo. Carlinhos é a história do Flamengo. E nós que presenciamos, nós que estamos agora na vice-presidência de Patrimônio Histórico, nós temos a obrigação de, sempre que puder, fazer referências elogiosas, rememorar aquilo que os nossos ídolos foram para a gente. Foi para mim um orgulho, porque eu conheci a Carlinhos como atleta, foi meu primeiro grande ídolo do Flamengo, quando eu comecei a frequentar as arquibancadas do Maracanã. E ter convivido com ele depois, nessa experiência como treinador, ele me ensinou muita coisa. E eu tenho um carinho, um orgulho muito grande de ter tido essa oportunidade de ter convivido com ele como igual, no sentido de trabalhar junto no futebol com ele. A proposta sempre foi fazer justiça, né, à carreira de alguns jogadores, principalmente trazer à luz novamente para a nova geração, as novas gerações de torcedores do Flamengo, da história desses grandes ídolos, né? Por exemplo, do Adílio, que foi um grande ídolo que vira e mexe, está na mídia porque ainda está atuante, bastante trabalhando com Flamaster e tal, mas o Carlinhos, por exemplo, foi um cara que é mais conhecido, né, pelo trabalho dele como treinador, mas também foi um grande jogador. Ele fez muito pelo Flamengo também como jogador, como Silva Batuta, né, como Evaristo Macedo, Dequinha e outros grandes jogadores. Gerson Canhotinho de Ouro começou no Flamengo e o Carlinhos o motivo foi esse, inicial. Mostrar para a torcida do Flamengo, a nova geração de torcedores da internet, das redes sociais, o quanto ele foi importante como jogador e que também vai de encontro àquela máxima que ídolo, um grande craque não vira bom treinador. O Carlinhos mostrou isso, né? Que ele foi um grande jogador e foi um grande treinador, no meu ponto de vista, o melhor treinador da história do Flamengo. Pois é, e foi um dos poucos jogadores que depois tiveram tanto sucesso fora do campo como dentro do campo. Então foi campeão brasileiro de 87, campeão brasileiro de 92, várias outras conquistas e demonstrou que conhecia tudo de futebol, que ele não comandava o time só de dentro do campo, né? Passou a fazer muito sucesso como treinador também. A minha recordação do Carlinhos principalmente em 92, né? Eu tinha 9 anos e foi o nosso líder, nosso técnico vitorioso. Carlinhos, depois disso, no final da década de 90, sempre foi sinônimo de Flamengo, de flamenguismo total. E eu, particularmente, encontrava o Carlinhos várias vezes pelas ruas do Leblon, eu morava perto dele. Enfim, e a minha maior recordação do Carlinhos, que eu fico mais feliz, foi que, encontrando na rua do Leblon, eu virei para ele e agradeci. Eu falei, Carlinhos, obrigado por tudo. E os olhos dele encheram de lágrimas. Isso está guardado, vai ficar para sempre. Carlinhos é sinônimo de Flamengo para mim.
E uma das coisas muito bacanas, como eu falei, como ele parou na época em que eu estava nascendo, foi que justamente no dia que eu nasci, dia 30 de março de 1969, o meu pai fez um gol, se eu não me engano, contra um jogo do Madureira. O Bruno é melhor disso do que eu, mas em que ele fez um dos gols, poucos gols que ele fez durante a carreira dele. E aí, logo depois disso, quem me levou para o hospital, inclusive, foi o tio Silva, o Batuta, que sempre muito amigo do meu pai, levou minha mãe para a maternidade para que eu viesse a nascer enquanto ele jogava, já que ele não podia acompanhar tudo isso. E eu fico só imaginando o Suderge em forma, o nascimento da filha do Carlinhos. Será que existia nessa época? Mas deve ter sido bem legal. Tem um capítulo especial do livro que foi um ato profético, né? O Carlinhos, além de ter sido um grande jogador, um grande treinador, ele foi um profeta, né? Quando ele deu as chuteiras dele pro Galinho Zico, ainda novinho, no Maracanã, que se tornou, né? O grande rei Arthur Antunes Coimbra da nação rubro-negra. Realmente dois ídolos, né? E por coincidência, né, um entregou a chuteira para o outro, né? Quando o Zico estava começando, recebeu a chuteira do Carlinhos. Então aquilo já foi uma bênção, com certeza deu muita sorte, né, para o nosso ídolo maior. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. No Campeonato Carioca Feminino, um placar improvável. Flamengo 18, Barcelona 0. Tudo isso no primeiro tempo. Chuva de gols agora aqui na Flá TV. O que a gente quer é aquela alegria. Vocês estão aqui há anos lutando para jogar. Estamos jogando no Flamengo. E aqui, vocês sabem disso, que a pressão é diferente. Jogamos nos outros clubes. Então aqui tem que ganhar sempre, tem que dar espetáculo sempre. E o futebol feminino, vocês mulheres precisam ser valorizadas por isso, pelo espetáculo, pelo dia a dia, pela garra. Por isso que a gente briga. E briga porque sabe da capacidade de vocês. Hoje é para chegar ali e dar espetáculo. O espetáculo que eu estou dizendo não é 30, 40 gols, é ótimo. Mas é jogar com alegria, jogar com vontade. É pensar que tem milhões de mulheres querendo a vaga de vocês. Porque vocês conseguiram, porque tem o dom para isso. É para todo mundo. Papai do céu tá falando. Ele chegou à Gávea pulando o muro, ainda na infância, e hoje está aqui novamente, só que para defender o time de Masters do Flamengo. Estamos falando do ídolo Júlio César Urigeller, que bateu um papo com a equipe da Flá TV e falou sobre sua identificação com o clube mais querido do Brasil.
realmente sofri muito porque eu não tinha a dosagem do excesso de drible, eu só driblava, tinha muita qualidade. E a maioria dos professores viam isso como uma coisa, naquele momento, um pouco negativa, porque eu exagerava, né? E a partir do momento que o professor Gilberto e o professor Cláudio Coutinho, que foram os maiores de todos para mim, na história do clube, todo respeito, entenderam que o drible era fundamental, era importante. Para mim foi importante ter ido para o Remo, porque joguei num time que no Norte e no Nordeste, um dos maiores, no Norte principalmente, aliás. E fui extremamente feliz porque o Clube do Remo me deu toda a oportunidade para que eu pudesse driblar muito. Meu treinador, Gilberto Meira, ele falava sempre, Júlio César, Julinho, se você não driblar, eu te tiro. Então ele via como o drible como uma coisa positiva, né? Foi por isso que eu fiquei 2 anos no Clube do Remo, fui bicampeão, sou um ídolo lá, porque realmente fiz a diferença em termos de driblar, né? Fui forçado a isso, o professor entendeu que eu tinha que driblar muito, foi o que eu fiz no Norte. Quando voltei para o Flamengo, a mesma coisa, me parece que o senhor Gilberto conversou muito com o professor Cláudio Coutinho, que era meu treinador na Seleção Brasileira fomos nas Olimpíadas, e ele também entendeu que era fundamental naquele time perfeito do Flamengo, tinha que ter, vamos pôr, um louco, né? O time era perfeito, mas faltava, na minha opinião, na opinião dele também, uma pessoa que, quando a coisa estivesse muito feia, toca a bola nesse louco aí, e esse louco era eu, entendeu? Já não era aquele louco que driblava, mas, porém, continuava com extrema habilidade, continuava levando para cima. E foi isso que aconteceu. Tive a felicidade de ter jogado com o maior de todos, ter feito um ataque com o Nunes, com o Cláudio Adão, com o Tita, com o Reinaldo. E que bom, cara, que bom que eu participei daquele grupo, que bom que o Flamengo me deu a oportunidade para que eu pudesse driblar. Talvez se eu driblasse em outro clube não seria a mesma coisa, não tivesse o mesmo apelido, Uri Geller, enfim. Então tudo se remete ao Flamengo, te direcionando a vermelho e preto. Obrigado, Flamengo, por ter me deixado driblar. E foi o Flamengo que realmente abriu as portas, que para mim as portas foi o muro. E eu pulei e ficava o dia todo aqui dentro. Saía da escola, entendeu? Já pulava, minha mãe já entendia, não falava nada. E vinha para cá e pulava e jogava futebol, participava de tudo, né? Não só eu como o Adílio. Sempre eu lembrava que alguns pais falavam, Julinho, se você driblar todo mundo ali e fizer o gol, eu pago o lanche para você. Então isso aí era mais um motivador para que eu driblasse, né? E foi isso, o Flamengo foi importante para mim até nisso, né? Eu cheguei aqui e comia misto quente. Cara, você não tem ideia o que é um misto quente? Uma criança muito pobre, isso não existia, né? Então aqui eu pulava, eu tomava uma Coca-Cola e comia um misto quente. Às vezes recebia algumas roupas, né? Alguns pais me traziam tênis para mim, essa coisa foi dessa maneira. Então eu agradeço tudo ao Flamengo. Tudo que eu tenho hoje, tudo, até meus netos, sempre peço para eles, gente, foque no Flamengo, o Flamengo que deu tudo pra gente e eu sou agradecido eternamente. Um negro e um branco, marcharam juntos, pularam o muro juntos. O Flamengo nos abraçou, né? Tínhamos somente a ideia de jogar futebol de salão. Pô, Adílio, vamos jogar futebol de salão no Flamengo, quem sabe, né? Blá, blá. E fomos galgando nas categorias de base. E, cara, no time principal, por várias vezes, o Maracanã lotado, a gente fazendo aquele ataque maravilhoso, a gente se perdia um pouco nos pensamentos. Eu ficava olhando muito para ele, olhando para mim, e, pô, cara, Adílio, estamos aqui, você não está entendendo, cara. Nós hoje jogamos o maior time da história do Flamengo. Nós estamos jogando ao lado de Zico, de Carpegiani, ao lado do Rony. Caraca, nós sabe, cara, isso foi a coisa mais linda do mundo, porque por várias vezes, às vezes eu fazia jogada e entrava na área, rolava para trás o Adílio, pô, gol do Adílio, que é jogada minha e dele,
jogada de favela, a jogada da Cruzada, da Prado Pinto. Isso nos marcou muito, porque lá atrás tivemos uma rivalidade sadia de quem era o melhor daqui do Leblon, né? Você era o neguinho bom de bola, ou você era o maluco da Prado Pinto, né? E, caramba, isso foi um combustível fantástico. E isso me emociona muito, porque você não imagina que é uma história de dor, precisávamos de tudo, e o Flamengo nos deu a vontade de elogiar, o pensamento de poder vestir a camisa do Flamengo. Para mim, seleção não importa. Não ter jogado Copa do Mundo não importa. Sinceramente. Cara, ter jogado o maior time da história do clube, sabe? Às vezes eu olhava no túnel, todos, desde o Cantarelli, Leandro, Rondinelli, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita Nunes e Júlio César. Todos feitos na escolinha do seu Zé Nogueira, todos feitos na base. Quer dizer, era impossível você conter um amor tão grande, e aí os títulos vieram automaticamente no amor. O Flamengo inventou, nós estávamos há 50 e poucos jogos sem perder, acho que 4 empates. O Flamengo realmente fez esse evento. E o Pelé tinha que entrar no time, quem ia sair? Quem ia sair? Você imagina, o Zico, o esperto, falou, ó, vou dar 10, vou com a 9, tô dentro. O Andrade, meu parceiro, falou, Pelé numa cabeça de área, tô dentro. E a coisa foi apertando. E o capitão Coutinho falou, gente, alguém quer ficar de fora? Ninguém quer ficar de fora. Alguém está machucado? E o capitão, é muito difícil dar coletivo. Ele resolveu falar no coletivo, alguém se machucar, cara. Alguém tinha que sair daquele time. Você imagina, né? Eu lembro que nós entramos no vestiário, tinha um gesso meio que pronto, semi-pronto ali. A Adílio olhou para mim, eu olhei para ele, olhei pro Tito, ou ia sobrar para mim, para Adílio e pro Tito. Era o 11, sempre tiravam o 11. Tudo é o 11. E, bom, fomos pro coletivo. E, rapaz, eu acho que foi uma jogada combinada, não sei se foi um Manguito ou um zagueiro, que deu uma encostada no Adílio, encostou. O Adílio caiu, foi uma oportunidade. Entrou 2 seguranças, massagista, quando ele tentou já botar ele no chão, engessou o Adílio, cara. Aí, puxa vida, nosso sonho éramos, claro, era jogar com Pelé, né? Não foi dessa vez. E eu tive a chance de fazer o ataque, eu, Pelé e Zico, você imagina, né, a história toda. E engraçado que eu fui para concentração super tensa, né, que eu queria conhecer o Pelé, nunca tinha. E ele demorou a chegar, eu fui no meu quarto dormir. Você não acredita, mas que ele foi dormir no meu quarto, cara. Um garoto, de madrugada acordei para ir no banheiro, tô vendo, tem um cara diferente aqui, tem um cara diferente. E eu olhei, era o Pelé, rapaz, do meu lado. Para mim foi super emocionante, né? De manhã acordei, agradeci muito, enfim. Ele só pediu uma coisa para mim, jura, vê se acerta a minha cabeça uma vezinha. Eu tentei o jogo todo, mas não acertei o Pelé, não consegui acertar a cabeça dele. E eu tentando, ele infelizmente não conseguiu fazer o gol. Que pena. Mas para mim, feito esse ataque, aquele garoto que vendia amendoim na porta do clube, poder jogar com os 2 maiores, né? 9, 10 e 11, né? Zico, Pelé e eu, ali metido no meio. Foi fantástico, foi um dos melhores jogos da minha vida. O Flamengo Márcio foi criado para isso. Foi criado para que a pessoa não pegue aquele vácuo. O vácuo é horrível. A luz sai, né? Você acorda de manhã, para onde você não sabe para onde você vai, né? Costumar tomar seu café, ir para o treino, treinar de tarde, voltar para casa. Então aquele primeiro, as 2 semanas, 3 semanas é muito ruim, até você se adaptar. O Flamengo Márcio foi criado para isso, para que o ex-jogador de futebol do Flamengo venha para o clube e venha aqui participar com sócio torcedor. Agora criamos o futebol feminino, entendeu? A gente treina uma vez por semana, toda quarta-feira, a gente viaja todo final de semana, quer dizer, não foge, continua, entendeu?
Estamos tentando agora trazer o Renato Abreu, o Angelim já está incluído nesse grupo. Quer dizer, estamos esperando outros. O Flamácio é para isso, para que a gente consiga estender, entender um pouco mais. Temos os dinossauros, que é Zico, Ronde, eu, Adílio, Andrade, né? Júnior, Adão, Nunes. E temos agora a geração do Angelim também está chegando. Quer dizer, já estamos há 22 anos sem perder. É impossível ganhar da gente. O time é fortíssimo, né? E a gente viaja pelo Brasil todo, é bem bacana. Ano passado tivemos em Maués. Maués é a terra do Guaraná. E entramos na floresta com 4 aviãozinhos pequenininhos índios. Todos pintados de vermelho e preto. Você não está entendendo? Uma coisa assim absurda, emocionante. Descer, abriu a cratera, descemos os aviões. Os índios, sabe, no corredor, todos, eram milhares de índios pintados, cara, de vermelho e preto. Todos, a maioria com a camisa 10, é óbvio, né? Então, emocionante, cara. O Flamengo sabe disso, a gente procura rodar o Brasil todo, porque é a troca agora, né? Tá na hora do torcedor que tanto nos ajudou poder abraçar o Rondinelli, né? Poder abraçar o Zico, poder abraçar a mim, o Adílio, o Andrade, quer dizer, é super emocionante. E continuamos aí, sim, jogando futebol, entendeu? Sem compromisso, mas tem que vencer. E é isso, galera. É muito bacana, é muito prazeroso. Eu agradeço ao nosso Mengão, ao nosso Flamaster agora, que é mais uma etapa, né? Tô esperando, hein, galera? Se vocês quiserem, já sabem, parou. O Flamaster está esperando vocês. Valeu, galera. Um abraço rubro-negro e vamos com tudo. Once you are